Shalom. Desejo Erev Tov àqueles que são irmãos. Agora são 12 horas e 14 e 16 minutos do quarto dia de trabalho, 12º dia do mês. Mais 3 dias estaremos chegando no segundo Shabat deste mês, 11, né? Lunisolar. Estamos aqui para dar continuidade aos nossos recados, né? Que estão falando sobre leis, que estão falando sobre posicionamentos, que estão falando sobre o que é ser um servo verdadeiramente, não é isso? Bom, ontem não tivemos o programa, né? O recado de ontem, não foi possível fazê-lo. Mas eu não lamento, né? Não lamento porque, como vocês estão cansados de saber, eu realmente creio que tudo que ocorre com qualquer um de nós, com tudo que existe na criação, está sob o domínio do Pai. Então, se ontem não foi possível, é porque o Pai não permitiu. Por alguma razão que eu não sei. Mas eu nem questiono. Né? Se aqueles que são chamados não se questionassem com relação a nada e crescem que o Pai realmente está por detrás disso e que Ele zela por aqueles que Ele chama, com certeza o número não seria tão pequeno de pessoas que são eleitas, né? Porque a cada dia nós percebemos menos pessoas que realmente estejam entregando na mão do Pai a sua vida e deixando seu umbigo de lado. Observem, se eu sair agora aqui na rua, né, como já me aconteceu, né? Eu morava em São Paulo ainda, eu saí para ir até a padaria, que era do outro lado da rua, meia quadra, atravessei a rua e quando pisei na calçada, estava chovendo, meu sapato derrapou e eu esborrachei no chão. Eu sei que você pode estar até dando risada, mas não faz mal, é para rir mesmo. E nesse instante, né, vinha vindo um carro, o cara brecou. Era um rapaz com, não sei se era esposa, namorada, né? E saiu do carro embaixo de chuva e me ajudou a levantar e perguntou se eu se machucou. Eu disse não, né? Aí ele me disse, quer que eu te leve no pronto-socorro, alguma coisa? Eu falei, não, ele falou, porque o tombo foi feio. Eu assisti tudo. Eu vi o senhor atravessando e caindo. Eu disse, não, muito obrigado. Né? Que o nosso eterno Criador, eu disse a ele, né? Te abençoe. E caminhei até a padaria. Claro que você sentiu um desconforto no ombro, na mão que eu acho que eu apoiei antes de cair, nos joelhos, né? E por nenhum instante eu mudei o meu pensamento ou mesmo o meu estado, né? Eu fui até a padaria, brinquei pro dono da padaria que eu conhecia, retornei para casa, contei para Eliane que eu estava sujo e tal. Aí que eu fui tirar minha calça e olhei, já estava bem marrom minha perna, né? E por nenhum momento eu amaldiçoei aquilo ou eu fui contrário àquilo. Isso é uma coisa pequena. Como eu já estou cansado de dizer, eu e Eliane já fomos
despejados, né, de casas que nós morávamos 5 vezes, desde 2002. É claro que isso é um inconveniente muito grande, é uma vergonha, mas eu nunca deixei de estar, vamos dizer assim, tranquilo. Por quê? Porque se o Pai cuida de nós, se o Pai está na rédea de nossa vida, e esses percalços ocorrem, é porque Ele assim o desejou. Essa história de dizer, não, porque eu sou cristão e nada me acontece, ou que nem diz lá o vendedor de livro, exige a sua bênção, isso é papo furado. Se fosse assim, nenhum dos profetas, nenhum dos emissários do Mashiach teriam tido mortes horríveis, mortes pelo povo, que não aceitavam ver que eram errados. Eles iam lá para demonstrar e forte. Vejam a história de Eliabe. Eu tenho até a gravação. Então, meus irmãos, quando cremos realmente que tudo está sob a soberania do Pai, automaticamente, tudo que nos ocorre, eu estar aqui agora falando com vocês sobre esse assunto, é o Pai, que assim o quis, e assim o fez, e assim o desejou, e assim o permitiu. Nós passamos a ser apenas instrumentos do Pai. Nós não temos mais, né, o controle de nossa vida. Para ir mais longe ainda, nem o ímpio, o mundano, tem o controle da vida dele. Ele pode achar que tem, mas na grande verdade, tudo que acontece com ele, tudo de errado que ele faz, já está escrito. Então, se você acha que a tua vida é uma porcaria, é porque assim tem que ser, e assim é para você. Entende? Porque às vezes a vida ser uma porcaria pode fazer com que o Pai esteja lhe chamando, mas você, devido ao seu orgulho, devido a uma série de coisas, não devido ao, como é que fala? Livre-arbítrio, porque esse também não existe, mas devido a uma série de coisas, né, que formam o plano global do Pai, para você é assim. E isso não é maldade do Pai. Ele é soberano. Ele faz o que ele quer. Por exemplo, meu computador é meu. Eu posso nele gravar um vídeo, eu posso fazer um quadro, eu posso conversar com pessoas. Não é isso? Não, não é. Se eu estou agora fazendo vídeo, é porque o Pai assim o quis e permitiu. Me entendem? Faz parte do plano eu estar aqui falando hoje, agora, a respeito desse assunto. Porque esse assunto me surgiu no momento em que eu acordei. Porque eu acordei de manhãzinha, fiz as minhas tarefas, fui dormir, porque eu tive que dormir tarde, eu fiquei assistindo 2 filmes. Levantei agora, já na mente a ideia do que vai acontecer agora.
foi só eu pegar alguns textos, né, que eu já tinha na cabeça, mas que eu queria tê-los escritos, né, para não me enganar na hora. E aí ele ainda falou, não vai tomar café da manhã? Eu falei, não, antes eu vou gravar. Então vamos lá. Vamos falar. O nosso recado de hoje, eu coloquei o nome. O que te impede? Nós lemos em Lucas 9:59 até o 62, o seguinte: o Mashiach falou. Nesse momento, uma pessoa, né, estava próxima dele e ele disse: segue-me. Mas ele, a pessoa, respondeu assim: deixa que primeiro eu vá enterrar a meu pai. Quer dizer, o pai dessa pessoa havia falecido e ele não disse que não iria seguir o Mashiach. Mas ele diz, deixe que eu primeiro vá e enterrar meu pai. No 60 nós vemos assim, mas Yahushua lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Yahu. Veja, meus irmãos, aqui nós podemos colocar o enterro do pai como todas as desculpas que eu já escutei na minha vida e ainda vou escutar, né, de pessoas que pedem estudo e que estudam durante um tempo e que, sabe, e ficam fazendo perguntas, estão presentes o dia todo e de repente, como ocorreu há pouco tempo atrás, um rapaz que desapareceu assim do nada, eu disse a ele, quando consegui falar com ele: o que houve, meu irmão? Ficou doente? Perdeu a internet? E ele me disse: não, é que eu arrumei um emprego e eu não estou tendo tempo de estudar. Esse foi enterrar o pai, né? No 61, diz assim: diz também outro: Yahushua, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Veja a resposta de Yahushua. Yahushua lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Yahu. Eu sei que para muita gente talvez essa resposta não signifique nada ou não consiga compreender o que realmente Yahushua quis demonstrar. Observe, imagina você num arado, né, puxado por bois ou cavalos, arando um campo, e toda hora você olha para trás. Isso demonstra duas coisas: ou que você está querendo ver o quanto você já produziu, ou depois olhando para frente, imaginando o quanto ainda resta de serviço para você fazer. Correto? Em ambos os casos, você não está apto para o reino. Essa resposta é aquele, né, que vê, enxerga, aprende, entende
mas posterga para iniciar o aplicar o que aprendeu. Eu sei, puxa, então, mas é que tá difícil, mas eu entendi, mas sabe, não é o momento porque eu tenho que... Isso tudo é mentira. Uma pessoa que entende realmente a palavra, uma pessoa que entende realmente os ensinos, ela não vai postergar. Eu falava com o Aldenor esses dias, e tem um assunto que há mais de 4 anos que rola na minha cabeça, que eu pesquiso, que eu busco, e que agora eu resolvi não, perdão meu pai, perdão. Agora o pai realmente demonstrou a necessidade, mas eu tinha que fazer tudo isso porque eu gosto de fazer as coisas com a certeza do aval do pai, que é o uso do Tzitzit. Quem não souber o que é, depois eu explico, tá? Eu só estou esperando chegar, né, segunda-feira para poder ligar para São Paulo em algumas lojas e ver o preço, né, das cordinhas e tal, e vou começar a utilizar. E gostei de ver a forma como o Aldenor recebeu isso. Tudo bem, eu não falei com os outros ainda, agora estou falando com todos, mas ele já foi para a internet, já procurou, já viu que tem vários tipos de fazer, qual que é o certo, ele me perguntou e não pôs objeção nenhuma, e com certeza essa semana nós vamos resolver isso, porque nós vimos que é necessário e é uma lei, não faz parte da tradição talmúdica ou rabínica ou judaica, né, da religião o judaísmo. Então, se você sabe que aquilo que você está aprendendo é verdade, se você tem convicção disso, por que postergar? Ou por que olhar para trás? Ou por que querer ir se despedir dos seus parentes? Ou por que querer ir enterrar seu pai primeiro? Então, nesses versos nós encontramos os 2 exemplos de pessoas que com certeza foram chamadas, mas não eleitas. Por que eu digo com certeza foram chamadas? Porque de alguma forma eles chegaram até a frente do Mashiach. Isso comprova que eles foram chamados. Porque observe que no primeiro caso, o Mashiach lhe diz para o rapaz: segue-me. Um texto que eu não canso de usar, né? Que está em Al-Hanan, capítulo 6, que diz assim, né? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. Então, se o jovem estava na frente do Mashiach, é porque o Pai o tinha enviado. E eu o ressuscitarei no último dia. No 45 diz assim, e está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Yahu. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Vamos pular alguns versículos, vamos lá para o 65. E Yahushua prossegue. Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. E no momento em que isso foi dito, diz aqui no 66, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Acho que é mais claro que isso, né?
Então, o mais interessante nisso tudo, né, é que com certeza aqueles dois primeiros, né, apesar de chamados, não foram aceitos pelo Mashiach pela forma como eles agiram. Aí você pode me perguntar, mas espera aí, o pai chamou e o Mashiach barrou? Observe o que no próprio livro, né, de João e Al-Hanan, no capítulo 15, versículo 16, observe o que diz o próprio Mashiach. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Será que alguém tem alguma dúvida de quem elege? Então, partindo dessa premissa, né, de que sem chamado nada acontece, e de que mesmo chamado, se não eleito, não receberá, não permanecerá entre o povo e nem receberá as promessas e a herança, né, feitas a Abraão, nosso pai, juntamente com o povo de Arru, é que o Mashiach disse. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Estão entendendo? Mateus, Matitiarro 22:14. Observem, eu só utilizei palavras do Mashiach porque eu ouvi comentários de pessoas, né? Porque esses caras só falam eles chamam de Velho Testamento, né? E vem com essa onda de lei, de não sei o quê. Né? E como eu sei que tem muita gente aí perdida no cristianismo ainda, né? Que assiste, eu sei porque estão entrando em contato, e eu digo ao Pai muito obrigado e que traga mais. Então eu utilizei bastante, ou só, o que eles erroneamente chamam de Novo Testamento. Então a pergunta que eu faço a você que me assiste é: o que te impede? Se você leu o pacto, compreendeu, é um grande passo, porque você lendo o pacto, compreendendo e crendo naquilo, você conhece o plano do nosso Pai verdadeiramente. Você tira completamente da mente aquilo tudo que a cristandade criou, transformando versos, interpretando versos erroneamente, chegaram ao cúmulo de colocar o próprio Mashiach como o próprio Hu. Chegaram ao cúmulo de dizer que a morte de Yahushua foi para salvar o mundo, né? Então a pergunta: o que te impede? Veja, 32 anos, né, lidando com pessoas e tentando passar alguma coisa, mesmo que erroneamente, né, durante 20 e tantos. Embora, é claro, sempre teve um fundo, né? Porque eu creio que desde o ventre de minha mãe, o Pai vem cuidando de mim, o Pai vem me auxiliando na minha vida e me ensinando para que eu pudesse iniciar esse trajeto que já há 12 anos
10, 12 anos, eu e minha esposa estamos. E essa experiência nos mostra que 99% dos que se aproximam acabam não sendo eleitos. Porque chegam com todo o ímpeto, chegam felizes, porque e depois esmorecem, como diz Shaul, né? As coisas deste mundo o cegam. E se as coisas desse mundo o cegam, é porque eles deixam de crer que o Pai olha por nós. Como disse o Mashiach, não estejais preocupados com o dia de amanhã. O vosso Pai, que habita nos céus, sabe de tudo que necessitais. Agora, leiam a Bíblia, do primeiro capítulo de Gênesis ao último, da Revelação, Apocalipse, e me digam se vocês vão encontrar alguém ali que não tenha tido, que tenha sido um servo e que não tenha tido contratempo o tempo todo. Como que o Pai vai nos moldar se Ele não nos bater? Como que uma pessoa que se diz pastor vai conseguir ensinar as pessoas se ele não enfiar a goela abaixo a verdade? Porque aí somente aqueles que realmente têm fé dada pelo Pai e não a crença que ele adquiriu no mundo é que permanecerão. Veja, eu tenho centenas de pessoas que já passou pela minha vida, que eu já conheci, que leram o pacto, leram Yahushua, entenderam, ficaram felizes, agradeceram. Até falei, agradeço ao Pai que te deu a visão, né? Cadê? Há pouco tempo eu encontrei com uma pessoa dessas. Hoje ele crê até que a Terra é plana. Sabe, meus irmãos, eu não sou dono da verdade. Mas aquele que eu creio, aquele que eu sigo, aquele a quem eu entreguei minha vida é. E eu me atenho sempre ao que eu leio na palavra dele. Eu sou um ser humano que também comete erros. Mas a partir do momento que você começa a perceber o que é o erro, você vai deixando o erro. Aí você vai ficando tão seletivo que você vai observando que existem outros erros que estavam encobertos por esses primeiros. Aí você passa a se desfazer de outros. E você pode fazer isso a vida inteira que você ainda vai ter erro. Tanto que no milênio, mesmo depois de você já ressuscitado ou transformado e estiver com o rei, com Yahushua, você vê que nós vamos estar abrindo novos rolos, ou seja, novos ensinos, para que nós possamos realmente entender tudo. Eu vejo pessoas que me parecem sinceras. E aí, de repente, surge uma ideia na cabeça e essas pessoas se
se distanciam do caminho, achando que é por um tempo, para fazer aquilo que elas imaginaram que deveria ser o certo. E não venham me dizer que tem uma comprovação do pai para isso. Não. Você tem uma comprovação da tua cabeça. Não que seja livre-arbítrio, mas sim, eu chamo isso de revolta contra o pai, seus desígnios e a sua soberania. Por exemplo, eu vivo numa cidade que jamais eu pensei na minha vida que existisse, nunca tinha ouvido falar, e está a 1.200 quilômetros de onde vive minha família, que é São Paulo, capital. Meus pais são velhos, idosos, bem idosos, eu já tenho 63, vocês imaginem. Meu pai muito doente, minha mãe também tem seus problemas, claro, a idade traz, né, eu estou percebendo. E eu estou aqui a 1.200 quilômetros deles. Vocês acham que eu acordei de manhã um dia e disse, vou para Santa Teresa? Não, após me feito o convite, eu passei quase 1 ano e meio. De vez em quando conversava com a Eliane a respeito disso, porque a pessoa vivia, vem pra cá, eu tenho uma casa, vocês vão ter aluguel. Eu não estava esperando eu ter disposição para fazer isso. Eu estava esperando que o pai me dissesse, de alguma forma, me demonstrasse se eu deveria ou não. E aí então eu vim. E mesmo assim o pai tinha para mim uma outra prova. Porque exatamente 1 ano depois que eu estava aqui, essa pessoa se tornou o Rassatã que ela tem dentro dela. E nós fomos jogados na rua. Mas para encontrar esta casa, no lugar que ela está, somos amigos do dono, temos que pagar o aluguel novamente. Mas era para isso que o pai me trouxe para cá. Aqui é uma cidadezinha pequenininha, estou distante das grandes metrópoles. Estou distante de muita coisa que infelizmente alguns irmãos ainda estão próximos, né? Mas se for a vontade do pai, eu posso até retornar a São Paulo. Vocês entendem? Não sinto a menor vontade nem sequer de sair de casa. Por quê? Porque o mundo não me interessa mais. Eu quero estudar, eu quero praticar o que o meu pai me demonstra. Sabe, eu sinto como se isso fosse uma devolução de agradecimento ao pai por ter me dado a oportunidade de ver o que hoje eu vejo. E eu sei que é pouco, perto do que um dia eu possa ver. Então eu torno a perguntar, o que te impede? Falta de fé? Não acredita na palavra do Pai? Se acha autossuficiente? Crê no livre-arbítrio? É apegado às coisas? Quando eu digo apegado às coisas, eu digo também a sua cabecinha dura, né? O que te impede? O que não te impede de você, por exemplo, ir trabalhar todo dia no meio de mundanos para ganhar um dinheiro sujo? Sujo eu digo porque o dinheiro é sujo, o dinheiro nem devia existir, para poder sobreviver. Você está lá
no horário de entrada e sai na hora do horário de saída, e bate continência para o teu chefe. Mas aí, quando é para você obedecer ao nosso Criador, que nos dá a esperança de uma vida eterna, com saúde, com energia, enfim, eterna. Todo mundo fala que crê em Deus. E todo mundo, quando diz que crê em Deus, não diz que acha mal isso. Tem a noção de que isso é muito bom. Então, o que te impede de você levar tão a sério o que o nosso Pai nos ensina, quanto a estar no horário, sair no horário do seu emprego? Quanta gente eu não escuto dizer: ultimamente está difícil para mim estudar porque eu estou com muito trabalho. Você tem 2 senhores, meu irmão. O Mashiach disse: ninguém pode ter 2 senhores, porque senão você vai gostar mais de um do que do outro, você vai odiar um e amar o outro. Você não pode fazer. Não estou dizendo que você tem que largar seu emprego, nada disso. Só estou dizendo que se o próprio Mashiach e o próprio Pai, no plano dele, escreveu que nesses tempos que nós vivemos, o tempo seria abreviado por causa dos escolhidos, e nós estamos vendo mais 3 dias, já é Shabat de novo, parece que foi ontem o último Shabat. Olha, agora já são, sabe, é incrível. Toda hora que eu olho no reloginho do micro, às vezes passaram-se que nem ontem. Eu estava fazendo o quadrinho, para colocar o texto diário. Eu levei quase 4 horas fazendo aquele quadrinho. E nem senti. Estava aqui ouvindo música, conversando com o Pai, em pensamento e desenhando. Quando eu olhei para o relógio já eram 18 horas. Aí saí correndo para ver se encontrava a lua e tal. Eu já tinha encontrado ela um pouco antes, mas eu não gostei da gravação, ficou muito clara. Desde que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu e minha esposa falamos, vamos dizer assim, 90% ou 99% sobre a palavra. Claro, falamos também, fazemos listinha de supermercado juntos. Claro, nós estamos nesse mundo, O Mashiach disse: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, meus irmãos, mais uma vez, o que te impede de fazer o que é bom? O que te impede de aceitar o que o Pai impõe? Como nós sabemos que não existe livre-arbítrio, se uma pessoa coloca coisas como empecilhos para cumprir o que o Pai quer, eu só penso uma coisa: ou não foi chamado ainda, porque aprender a palavra a gente aprende se a gente estudar, mas vivê-la, quantos você conhece que vivem o que está na palavra? Ou você foi predeterminado a não estar ou a não fazer parte do Yashuru de Yahu. Assim. Eu acho que mais direto e franco do que isso, me entendem? Para terminar, eu vou fazer uma última pergunta.
que vocês reflitam. Então, estás entre os muitos chamados ou entre os poucos eleitos, escolhidos? Pense nisso. Bom, meus irmãos, no mais, amanhã, se o Pai permitir, eu estarei fazendo a continuação, falando sobre as leis, né? Que hoje eu falei mais sobre o que pode impedir alguém de praticá-las, né? Mais uma vez eu torno a dizer, já estou colocando os 7 vídeos, mais o e-book, daquelas palestras que falam sobre o final dos tempos, em troca de uma oferta de no mínimo R$50. Eu sei que se alguém pedir vai dar R$50, mas não faz mal. Pelo menos vai demonstrar que realmente quer, não como um cara ontem aí, que eu ofereci para ele o estudo, ele falou, pode mandar, mas eu não garanto que vou ler. Eu falei, então nem vou mandar porque eu não dou pérola aos porcos. E é um cara que eu conheço há muito tempo. Ele sumiu aí bastante anos. Então, querendo, entre em contato comigo, faça o depósito da oferta a partir de R$50, o que você sentir no seu coração, né? Aquilo que você realmente acha que vale o entendimento de algumas coisas que o nosso Pai nos ensina. Me manda o recibinho e eu te passo na hora o e-book e os links para os 7 vídeos. São 4 palestras, sendo que a 4ª palestra é dividida em 4 vídeos. Porque senão ia ficar um vídeo muito longo, eu resolvi dividi-lo em 4. No mais, eu desejo àqueles que já estão caminhando, que continuem caminhando, porque ainda tem muito chão. Desejo que a paz é a Yeshua HaMashiach, né? Aquela que ele deixou no mundo, para aqueles que são de Yahu, que esteja sobre cada um de vocês. E que aquele que sentir-se atacado, por isso que eu disse, use esse sentimento não para ficar contra mim, que aí você não vai ganhar nada, mas use o sentimento para acordar, porque se você está sendo chamado e não está ouvindo, quem sabe você ouve agora. Lembre-se, nós estamos falando do Criador. E ele não dá muitas chances. Ok? No mais, eu espero que vocês tenham uma ótima tarde aí de domingo pagão, né? Criado por Gregório. Ainda tem gente que vem dizer para mim que crê na sequência da semana da criação, né? Por isso não guarda o Shabbat no dia correto. Mas tudo bem. É falta de entendimento. E é isso. E lembrar, né, aqueles que estão conosco, que nós já estamos chegando no fim do mês e que nós precisamos pagar as nossas contas de novo. Nós conseguimos zerar esse mês. Agora, a partir, né, da virada do mês, nós estamos com todas as dívidas de novo na mão. Se você acha que o nosso trabalho não vale nada,
Fazer o quê? Se você não tem condições, se você só pode arcar com 10 reais, 5 reais, não tem problema, nós não estamos buscando ficar ricos, nós estamos buscando pagar nossas contas para podermos ter um lugar onde fazer esse trabalho e comer para não morrer de fome. Lembre-se, tá, que o mês está virando e que nós vamos necessitar de novo. Eu gostaria de nem precisar pedir, mas como dizem, gato escaldado tem medo de água fria. Tá bom? Então, meus irmãos, eu desejo shalom a todos. Desejo que vocês obedeçam ao nosso Pai, se vocês são dele. E desejo que acordem. Tá? Pensem nas duas perguntas, né? O que te impede? E será que você é escolhido ou será que você é parte dos muitos chamados apenas? Shalom, beijo na testa e no coração, fui.